amigo, minha cara amiga, aqui Dr. Fábio, mais uma vez com vocês para o nosso bate-papo sobre saneamento. Agora de volta ao meu velho e habitual dia da semana, deixando as quartas-feiras para o Dr. Sena dar prosseguimento ao projeto da EcoClass, do Vamos Estudar. E hoje, nesse nosso bate-papo, nessa conversa despretensiosa, nós não vamos deixar vocês, concurseiros, na mão ainda não. Ainda vamos continuar apoiando, seja o doutor Sena no Vamos Estudar, e seja nós aqui no Bate-Papo sobre Saneamento, abordando assuntos pertinentes a esse importante concurso da Embasa que está acontecendo. E hoje, vamos trazer aqui para detalhar nessa conversinha nossa, o sistema de esgotamento sanitário. Vamos falar sobre essa importante ferramenta, podemos dizer assim, de saúde pública, de promoção de saúde, e todos os aspectos, todos é exagero, e os principais aspectos, os mais relevantes, para que você possa entender como é constituído e como funciona o nosso sistema de esgotamento sanitário. Então, se prepara aí e vamos lá? Bora bater um papo sobre saneamento. Então, meus caros e minhas caras, feitas as devidas apresentações, aqui estamos nós para essa nossa conversa sobre sistema de esgotamento sanitário. Vamos lá dar uma contextualizada. É possível, é necessário, é desejável e primordial para efeito de saúde pública e proteção do meio ambiente que haja alguma forma de coletar as águas residuais, as águas servidas de uma residência, e promover um tratamento, por mais simples que seja, antes de devolvê-la ao meio ambiente. No sistema de esgotamento individual, nós temos as chamadas soluções unifamiliares. A mais comum, a mais aplicada, são as fossas sépticas. Mas nada impede que outras ferramentas tecnológicas, como o círculo de bananeiras, a bacia de evapotranspiração, o wetlands construídas, também sejam aplicadas nessa coleta do esgoto domiciliar, tratamento e disposição ao meio ambiente. Mas é claro que para aquilo que nos objetivamos estudar, conversar nesse momento, estamos nos referindo de verdade, verdadeira, ao sistema de esgotamento coletivo, aquela rede gigantesca que liga as residências a uma estação de tratamento de esgoto, para que as economias, as contribuições lançadas numa determinada bacia sejam devidamente coletadas, afastadas, tratadas e dispostas adequadamente num corpo receptor. Mas, vamos lá, vamos devagar ver um pontinho de cada vez. O sistema de esgotamento sanitário. Primeiramente, temos que entender que há algumas concepções possíveis para aplicá-lo. Nós temos o sistema unitário. O que caracteriza o sistema unitário é a existência de uma única tubulação que é projetada para coletar e conduzir tanto as águas servidas como as águas pluviais de eventos de chuva. Ou seja, tanto o esgoto como a água de chuva é coletada numa mesma tubulação e conduzida para uma estação de tratamento de esgoto. O sistema separador absoluto, ele se difere do unitário justamente por separar essas águas, por separar em duas redes de tubulações distintas, onde uma é dimensionada para atender às contribuições de esgoto, conduzindo-as a uma estação de tratamento de esgoto, enquanto a outra rede é construída, é concebida e composta por galerias de águas pluviais, responsável pela drenagem urbana, que, no geral, acabam direcionando essas águas para um corpo receptor. Percebam, meus caros e minhas caras, que no sistema unitário, toda a água coletada numa bacia, seja ela proveniente de residências, de comércio, enfim, todo o esgoto é coletado juntamente com as águas pluviais que caem nas ruas, que caem nas casas, todas elas são coletadas, conduzidas numa única tubulação para o afastamento e eventual encaminhamento para uma rede para uma estação de tratamento de esgoto. Diferentemente do sistema separador absoluto, onde há essa gestão das águas servidas, do esgoto produzido da água de chuva.
Nós aqui no Brasil adotamos o sistema separador absoluto. E é dele que a gente vai falar, então, quando abordarmos, ou quando agora começarmos a falar do sistema de esgotamento sanitário, que nada mais é do que um conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar somente o esgoto sanitário a uma disposição final conveniente, de modo contínuo e higienicamente seguro, tal qual consta lá na NBR 9649. Basicamente, o sistema de esgotamento sanitário, ele tem por objetivo primordial o afastamento do esgoto do cidadão, para evitar doenças de veiculação hídrica. E, num segundo momento, objetiva também conduzir esse esgoto afastado, com vistas a um imediatismo da saúde pública, a uma estação de tratamento de esgoto, para o seu eventual ajustamento e lançamento em corpo receptor, para aí sim ter a proteção ao meio ambiente e também, num segundo momento, visando a manutenção da saúde pública. Esse sistema de esgotamento sanitário, esse conjunto de condutos, de tubulações, ele possui trechos nomeáveis. Temos aqui a ligação predial. Ligação predial é o nome que se dá para o trecho do coletor que liga a residência a uma rede coletora. É o limite entre a minha casa e a rede coletora de esgoto. O coletor de esgoto, por sua vez, é uma tubulação que recebe as contribuições de esgoto dos coletores prediais. É a tubulação que está na frente da minha residência recebendo o meu esgoto. O coletor principal é o nome que se dá para o trecho de maior extensão dentro de uma mesma bacia de esgotamento. O coletor tronco é uma tubulação de rede coletora que recebe contribuições dos demais coletores, do coletor de esgoto, do coletor principal. O interceptor é o pedaço desse sistema de esgotamento sanitário, é o trecho cuja função é receber e transportar o esgoto advinda dos demais coletores de esgoto. E o emissário é a tubulação que vai receber esse esgoto nas extremidades de montante. Trata-se do trecho do interceptor, quer dizer, vem lá o interceptor e, num determinado momento, ele se transforma em emissário. E esse determinado momento é após a última contribuição de esgoto ou tubulação de descarga de elevatória ou ET. Basicamente, em termos de desenho esquemático, esses nomes que estão em azul, ligação predial, coletor tronco, interceptor e emissário, são, digamos, os trechos mais relevantes. E a gente vai enxergar ele melhor agora, aqui nesse desenho. Olha só, aqui nós temos as residências, tá? E o coletor, e a rede coletora. As ligações prediais ligando a residência ao coletor, à rede coletora. Várias redes coletoras desembocando num coletor tronco. O coletor tronco, por sua vez, vários coletores troncos desembocando num interceptor. O interceptor, por sua vez, se transformando em emissário quando chega à estação de tratamento de esgoto e novamente sendo chamado de emissário quando lança o esgoto tratado no corpo receptor. De forma que esse é o caminho que o nosso esgoto percorre, sendo afastado das nossas residências, conduzindo por essas tubulações, essa rede de tubulação, até chegar numa ET e, posteriormente, ser lançado e disposto num corpo d'água. Reitero que as ligações prediais, o coletor tronco, o interceptor e os emissários acabam sendo os nomes mais comuns no nosso sistema de esgotamento sanitário. E para diferenciarmos um coletor tronco de um interceptor, na prática, olha só a diferença, como é gritante. O diâmetro no animal de um coletor tronco varia de 450 a 1.200 milímetros, do interceptor de 1.200 a 2.000 milímetros. Percebam que, enquanto o coletor tronco ele recebe esgoto de tubulações menores, por isso ele tem que ser maior. Mas, por outro lado, o interceptor, que vai receber as contribuições dos coletores troncos, eles têm que ter um diâmetro muito maior ainda.
porque é necessário que não haja obstruções, que haja uma fluidez desse esgoto por toda a rede até chegar na estação de tratamento de esgoto. E para que isso aconteça, para que esse esgoto ele consiga fluir nesse sistema de esgotamento sanitário, existem os órgãos acessórios, dispositivos fixos desprovidos de equipamento mecânicos e que estão instalados ao longo da rede coletora de esgoto. Quais são esses órgãos acessórios? Primeiramente, a sua finalidade: evitar ou minimizar os entupimentos em pontos de singularidades nas tubulações e auxiliar na operação e manutenção da rede coletora. Estão sempre presentes no início e final de um trecho, ou seja, eles têm a função de dar fluidez ao esgoto e permitir manutenção na rede. Agora sim, quem são eles, meus caros e minhas caras? Estamos falando do PV, o famoso PV, o poço de visita, uma câmara visitável através de abertura existente em sua parte superior destinada à execução de trabalhos de manutenção. Vejam bem, ela é visitável. Eu posso entrar nela, eu posso acessá-la para eventual manutenção. O TIL, Terminal de Inspeção e Limpeza, é um dispositivo não visitável que permite a inspeção visual e introdução de equipamento de limpeza. O TL, Terminal de Limpeza, é também um dispositivo que permite a introdução de equipamentos de limpeza, localizados na cabeceira de qualquer coletor. Não permite visita e pode substituir o PV no início dos coletores. E, por fim, a caixa de passagem, uma câmara sem acesso, utilizadas em mudança de material, direção ou declividade. Basicamente, amigos e amigas, o posto de visita é o único que permite o acesso a ele. Está aqui na fotinha embaixo, mas a gente vai ver umas fotinhas melhor deles daqui a pouquinho. O TIL, TL e o CP, o terminal de inspeção e limpeza, terminal de limpeza e a caixa de passagem são órgãos acessórios que permitem observar e prover a manutenção da rede, no que diz respeito à eventual necessidade de desobstrução. Olha eles aqui. Esse é um TIL sendo instalado. Aqui ao lado nós temos um poço de visita. Tanto o poço de visita como o TIL, como um terminal de inspeção e limpeza, percebam que eles têm vários orifícios, mas tanto o posto de visita como um terminal de inspeção e limpeza, eles terão apenas uma única saída. Aqui, por exemplo, nesse PV, o esgoto ele pode entrar por aqui, por aqui, por aqui e sair por uma tubulação. Ou seja, ele é um ponto de encontro de tubulações que vai congregar numa única saída. Isso é importante. O terminal de limpeza, ele tem uma abertura bem menor de inspeção, assim como o terminal de inspeção de limpeza, porque ambos não são visitáveis. Olha só a tampinha dele bem pequenininha. E aqui a caixa de passagem, que, como o próprio nome diz, ele serve apenas para permitir a observação da passagem do esgoto e eventual manutenção em termos de desobstrução ou limpeza. Dessa maneira, existem algumas ações ou algumas ocorrências observadas envolvendo a presença desses órgãos acessórios. Elas estão aqui relacionadas às suas principais singularidades. Início de coletores, mudança de direção, de declividade de material, degraus, reunião de até 3 coletores, tubo de queda, reunião de mais de 3 coletores, tubulação com diâmetro maior ou igual a 400 milímetros, profundidade maior ou igual a 3 metros. Sempre que nós tivermos uma dessas singularidades, lá estarão presentes algum órgão acessório. O poço de visita é um dos acessórios que pode estar presente em qualquer uma dessas singularidades. Eventualmente, o poço de visita ele pode ser substituído por um terminal de inspeção e limpeza nessas situações, nessas condições, quando na mudança de direção, de declividade, de material, degrau, ou reunião de até 3 coletores. Quer dizer, com essas ocorrências na rede coletora, eu não preciso ter um poço visitável, um PV. Eu posso ter um terminal de inspeção e limpeza. Da mesma forma que nas mudanças, quando ocorre na rede, mudança de direção, ou de declividade, ou de material, eu posso ter simplesmente uma caixa de passagem. E, no início dos coletores, um terminal de limpeza.
Porque percebam que pelo próprio desenho, é possível verificar o grau de complexidade que envolve cada um desses órgãos acessórios. Portanto, se eu posso minimizar o trabalho, a mão de obra e o material, eu opto sempre pelo caminho mais acessível e economicamente viável. O que é importante a gente entender e ter aí como algo a decorar é que entre esses órgãos acessórios é necessária uma distância mínima de 100 metros entre eles. Perfeito, galera? E aí não tem jeito, hein? Concurseiros e concurseiras. Isso daí tem que decorar, tem que estar na ponta da língua, hein? Bom, ainda, dentro do sistema de esgotamento sanitário, nessa ideia de prover o afastamento, o fluxo contínuo até uma estação de tratamento de esgoto, eventualmente o terreno, a topografia não ajuda. As próprias transformações impostas pela sociedade, construções que aparecem no meio do caminho, podem atrapalhar esse fluxo contínuo. Por isso, eventualmente, o sistema de esgotamento sanitário pode encontrar obstáculos, córregos, galerias de águas pluviais, rios, adutoras, cabos de comunicação, linhas de metrô, enfim, uma infinidade de obstáculos. E é necessário prover a transposição desses obstáculos, quer seja por cima, quer seja por baixo. Ou seja, eu preciso fazer com que o esgoto continue o seu caminho, quer seja passando por cima desse obstáculo, quer seja passando por baixo desse obstáculo. Se eu quiser passar por cima do obstáculo, a estação elevatória de esgoto é o órgão que vai me permitir fazer isso. Por quê? Porque através de um bombeamento, através da construção de um conduto forçado, eu consigo vencer cotas. Eu consigo mandar o esgoto daqui de baixo aqui para cima. Olha que bonitinha aqui, que linda, uma estação elevatória de esgoto, uma EEE, bem pavimentadinha, bem construída, bonitinha. E aqui dentro, né, abaixo dessa tubulação com ventilação, nós temos a elevatória propriamente dita, onde as bombas submersas vão, mediante a ação de chaves e níveis, boias, vão recalcar esse esgoto para uma cota superior, vencendo eventuais obstáculos, quer seja de topografia ou quer seja algum outro tipo de obstáculo que esteja no caminho. O que é importante a gente só pontuar para essas estações elevatórias de esgoto? Dentro dela é primordial que existam cestos, exista um gradeamento para proteger as bombas submersíveis. Porque, galera, a quantidade de tranqueira que está no esgoto e que pode obstruir essas bombas submersas é imensa. Então, eu tenho que ter um cesto aí dentro, uma limpeza, uma manutenção contínua desses cestos para evitar que as bombas se danifiquem. Da mesma forma, dependendo do tempo de permanência do líquido, do TDAH, do esgoto, nessa elevatória, aqui dentro, eventualmente há a sedimentação de material orgânico e, eventualmente, posso criar condições para que algumas bactérias comecem a liberar gás sulfídrico. E aí eu tenho que avaliar a questão do odor. Ninguém quer ser vizinho de uma estação elevatória de esgoto. Então, amigos e amigas, é necessário cuidados para que o odor que pode ser liberado por essa estação não prejudique a vizinhança, até porque isso é um assunto para uma outra conversa. Aliás, esse assunto para o nosso querido Dr. Sena, um especialista em odor. Isso daí é assunto de legislação, hein? No outro extremo, se eu não quiser passar por cima, eu posso passar por baixo. E aí eu uso esse órgão acessório, eu uso um sifão invertido. Olha ele aqui, ó, vencendo esse obstáculo, vencendo esse córrego que apareceu no caminho do sistema de esgotamento sanitário. A tubulação, o esgoto vem, passa por baixo e continua o seu caminho belo e contente. E para eu conseguir não ter que ver, percebam, eu não tenho uma bomba submersível aqui empurrando o esgoto para baixo. Eu não tenho uma bomba do lado de cá puxando esse esgoto. Não, eu tenho uma diferença de cotas do esgoto afluente para o esgoto efluente. Percebe aqui a diferença no posicionamento? Essa diferença faz com que a força da gravidade
permita um trabalho com seção cheia. Eu crio aqui um conduto forçado que vai empurrar esse esgoto continuamente, sem permitir a parada ou deposição de material. E assim permitir que o esgoto consiga vencer esse obstáculo e passar por baixo, dando continuidade ao seu caminho. E existe todo esse monte de rede embaixo dos nossos pés. É um mundo de tubulação que tem que ter uma gestão muito boa. Porque estamos só falando aqui de esgoto. Ainda tem água, tem cabo de TV, de telefone, de eletricidade. É um emaranhado fantástico. Por isso, a necessidade de uma boa gestão. Pensando na gente, pensando nessa conversa que a gente está tendo sobre sistema de esgotamento sanitário, aonde que eu posso pôr a minha tubulação? Bom, basicamente em 5 pontos. Aqui é o muro de uma residência, aqui é o muro de uma outra residência. Esse aqui é a nossa rua, aqui nós temos a calçada, aqui chamado de passeio. Aonde a gente pode instalar, assentar a nossa tubulação de esgoto? Ela pode ser colocada no passeio, seja da direita, eu vou falar baseado aqui na minha visão, tá certo, galera? Seja no passeio da esquerda, seja no passeio da direita. Ou ela pode ser assentada na chamada faixa carroçável, na rua, no terço da esquerda, no eixo ou no terço da direita. Bom, basicamente, quando eu tenho uma rede simples, a única tubulação ela será assentada na faixa carroçável, ou seja, no terço da direita, no eixo ou no terço da esquerda. Quando eu tenho uma rede dupla, as tubulações serão prioritariamente assentadas nos passeios, passeio da direita e da esquerda. Olha aqui que bacaninha. Uma rede dupla, aonde ela está assentada no passeio da esquerda, no passeio da direita, e aqui nós temos um terminal de inspeção e limpeza, que também pode ser um PV. Olha que barato, que bacana, né? Ligando com o que vimos, conversamos agora há pouquinho. Isso tudo para quê, amigos e amigas? Isso tudo para quê? Para que esse emaranhado de tubulação gigantesca que compromete boa parte, que abocanha boa parte do orçamento, do saneamento, do que diz respeito à gestão do esgoto. Tudo isso para levar o nosso esgotinho para uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE. E o que é uma ETE? É um lugar onde será, por meio da engenharia, desenvolvidos processos biológicos associados a operações físicas de concentração e separação de sólidos. É um lugar onde o esgoto será adequado, será ajustado para ser devolvido aos corpos d'água, de uma forma que não cause nenhum impacto negativo, vulgo poluição hídrica, e tampouco cause impactos negativos à saúde pública, vulgo veiculação de doenças hídricas. E, basicamente, amigos e amigas, só para a gente não dizer que não falamos das flores, numa estação de tratamento de esgoto, há níveis de tratamento. Tudo começa lá no tratamento preliminar, tratamento primordial e tem que estar sempre presente, porque lá será feita a remoção de um material grosseiro por meio do gradeamento e da caixa de areia. O tratamento primário, ele nem sempre estará presente numa estação de tratamento de esgoto. Vai depender do processo que foi concebido para ser operado nessa ETE. Quando ele estiver presente, o tratamento primário, ele tem a função de remover sólidos sedimentáveis. O decantador primário é o cara que faz isso, porque nós estamos falando de uma separação de sólidos sedimentáveis. Portanto, estamos usando única e exclusivamente a força gravitacional para que partículas sólidas presentes no esgoto, com uma determinada massa e, portanto, com uma determinada velocidade de sedimentação, sejam retidos, sem introdução de energia, sem introdução de nada, apenas pela ação da gravidade, sejam retidos nesse decantador primário. O tratamento secundário, que é onde a coisa acontece, onde a matéria orgânica é de fato estabilizada, removida, e o tratamento terciário. Tratamento terciário, meus amigos e minhas amigas, é quando qualquer coisa, qualquer substância, além do carbono, passa a ser também objeto de remoção na ET. Por exemplo, nutrientes como nitrogênio e fósforo. Por uma necessidade legal,
por força da legislação, hoje, as nossas estações de tratamento de esgoto, elas estão buscando, correndo, força de expressão, se ajustar para, além do tratamento secundário, ter também o tratamento terciário, para remover nitrogênio e fósforo também dentro dos seus processos. E olha eles aqui, ó, os processos biológicos aeróbios, lodos ativados, já devem ter ouvido falar tanto dele, um processo robusto, compacto, com uma capacidade imensa de receber cargas altíssimas, vazões altíssimas e dar conta do recado, entregando para o meio ambiente um esgoto tratado com mais de 96% de remoção de matéria orgânica. Lagoa aerada mecanicamente, também um processo biológico aeróbio. Lagoa facultativa, e aqui eu quero chamar uma atenção rapidinha para vocês, meus amigos e minhas amigas. Não confundam esses dois processos de tratamento. Tá? A lagoa aerada mecanicamente, ela é aerada mecanicamente, não porque o nome fica mais bonitinho, não. É porque ela tem difusores de superfície introduzindo ar artificialmente, pegando o ar atmosférico e misturando com a massa líquida. Ou seja, há uma introdução de oxigênio, diferentemente das lagoas facultativas ou lagoa de estabilização, aonde a introdução de oxigênio não é forçada, é uma introdução natural da transferência do oxigênio atmosférico para a fase líquida. Beleza? Não confundam, hein? Filtro biológico percolador. Olha só, aqui dentro nós temos o elemento filtrante. Pode ser de plástico, pode ser brita. E aqui em cima, tá vendo essa cruzinha aqui, ó? É o esgoto. Isso aqui gira, igual um aspersor, e o esgoto vai sendo aspergido e vai percolando aqui dentro ao desenvolvimento de um biofilme bacteriano que vai estabilizar a matéria orgânica. Nesses outros 3 exemplos que eu dei para vocês, meus amigos e minhas amigas, nós temos a biomassa crescendo em suspensão, o floco biológico. E aqui no filtro biológico percolador, nós temos a biomassa crescida aderida em meio suporte. Nós temos o biofilme. Parecido também com o que acontece no filtro aerado submerso, o famoso FAS, filtro aerado submerso. Novamente, amigos e amigas, não confundam filtro biológico percolador com filtro aerado submerso. Esse camarada aqui, o biológico percolador, a aeração é natural. Tá vendo esse monte de bolinhas aqui embaixo? Ó? Na verdade, são janelas que permitem a entrada de ar para a aeração do filtro biológico. Ele trabalha não afogado. Já o filtro aerado submerso, diferentemente, tem introdução de ar. Tem introdução artificial. Olha os difusores aqui, que bonitinho. Nós temos um soprador e difusores de bolha grossa insuflando ar aqui dentro. E ele trabalha afogado. Isso é importante. Da mesma forma que no filtro biológico percolador, será formado um biofilme bacteriano. Mas existem essas particularidades que diferenciam um filtro biológico percolador de um filtro aerado submerso. É possível também, lá no tratamento secundário, nós temos os processos biológicos anaeróbios, aqueles que não há a introdução de oxigênio, porque a microbiota que se desenvolve é uma microbiota cujo metabolismo energético se baseia em outros processos de obtenção de energia, que não aquele em que envolve a oxidação da matéria orgânica pelo oxigênio. E aí nós temos o WASB, o reator anaeróbio de fluxo ascendente de manta de lodo. Olha ele que bacaninha aqui, que bonitinho. Existem também outras tecnologias, como o filtro anaeróbio e a fossa séptica. Novamente, meus amigos e minhas amigas, vocês que estão aí se preparando para o concurso, ou vocês que são entusiastas e estão aí dando os primeiros passos, aprendendo sobre o saneamento, não confundam o WASB com filtro anaeróbio ou fossa séptica. O WASB é um processo de tratamento cujo aporte tecnológico é muito maior do que visto no filtro anaeróbio e na fossa séptica. Aqui dentro há todo um arcabouço de engenharia desenvolvido para que ele entregue um processo mais eficiente em termos de remoção de matéria orgânica. O esgoto, ele percola de forma ascendente, forma-se uma manta de lodo, e isso é uma característica do WASB, e a ponto-chave. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó, que o mouse está passando? Isso aqui é chamado popularmente de chapéu, mas isso aqui é um separador trifásico. Ele cria um decantador aqui que favorece a retenção de partículas, melhorando a clarificação do efluente final e direcionando o biogás formado.
Isso a gente não vai encontrar no filtro anaeróbio, que nada mais é do que um filtro, aonde meios suporte permitirão o desenvolvimento de biomassa aderida, que vai estabilizar o esgoto de forma anaeróbia. A fossa séptica é uma solução ainda mais caseira ainda. Então, meus amigos e minhas amigas, o reator WASB, nós temos a granulação da biomassa, formam-se grãos aqui. É um floco que vira grão. A biomassa está em suspensão. Aqui, no filtro anaeróbio, nós temos o desenvolvimento de uma biomassa aderida, um biofilme bacteriano, um biofilme de bactérias anaeróbias. E na fossa séptica, nós podemos ter a biomassa em suspensão, mas não teremos os grânulos encontrados aqui no ASB, porque não há condições hidrodinâmicas para se formar esses grânulos. Então, nós temos apenas um lodo denso, que se forma por sedimentação natural, e o esgoto que entra e que sai. São tecnologias anaeróbias, mas é importante entender e compreender as suas particularidades para ligar nome à pessoa. Por fim, meus amigos e minhas amigas, o esgoto coletado no sistema de esgotamento sanitário, conduzido a uma estação de tratamento de esgoto, aonde processos biológicos, quer sejam aeróbios, anaeróbios, quer seja apenas secundário ou terciário também, serão impostos para a geração do efluente tratado, para que ele possa ser lançado. Aqui, ó, olha o efluente aqui. Isso aqui é o lançamento de efluente tratado, isso aqui é um corpo receptor. Esse efluente tratado, ele tem que atender à legislação. O que é importante para a gente dar sempre uma olhadinha? O CONAMA 430, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluente. E também as resoluções, as leis estaduais. Da mesma forma, tão importante quanto e necessário quanto, é necessário olharmos o CONAMA 357, que dispõe sobre a classificação dos corpos d'água, porque eu tenho que atender a padrões de lançamento e eu tenho que manter a classificação do corpo d'água que recebe o meu efluente. Não deixemos de esquecer também que, como nós vivemos num país de dimensões continentais, existem diferenças ambientais importantes de um estado para outro, e todos os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Bahia, enfim, cada estado tem os seus conjuntos de leis que visam a regulação da ação antrópica com o meio ambiente. Então, eu preciso também procurar essas resoluções, esses decretos, essas leis estaduais, para entender, quer seja as disposições para o lançamento, como quer seja a classificação dos corpos d'água. Enfim, esse é o arcabouço legal que regula toda essa relação entre os nossos resíduos produzidos e o meio ambiente. E é hora de dar tchau. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, espero de coração que tenha, de alguma maneira, contribuído para o teu conhecimento, para aguçar a tua curiosidade, para te cutucar aí atrás e ver que o saneamento é bacana, é legal e é fácil de aprender. Gostou? Dá lá o joinha para a gente. Isso, para nós, é uma massagem no ego importantíssima. Acione o sininho para ser avisado sobre todas as nossas novas publicações e compartilha. Divulga esse conteúdo com a tua rede. Faça chegar aos seus amigos e às suas amigas. E mais ainda, peço a vocês novamente, siga-nos em nossas redes sociais. Temos cursos sempre lançando, temos descontos, temos promoções, temos outros eventos, como webinars, por exemplo, e é importante para nós que vocês estejam conosco. Eu vou ficando por aqui, me despeço e até o próximo bate-papo sobre saneamento. Até! Até lá!